Paz e graça. Toda honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Que bom estar aqui. Nossa, eu estou vendo ali o Sidney, está ali? Tá, é isso mesmo? Feliz, que alegria, hein? Muito bom. Que vontade de abraçá-los. Bem, todo mundo, né, que está aqui. Chegou aqui o pessoal tem uma discípula minha lá da Inglaterra, né? Uma irmã de Maringá, que alegria vê-los aqui, bem-vindos, viu? A história dessa moça que está ali, quando eu cheguei em Maringá, foi uma das primeiras conversões que eu vi, né? Acho que faz quase 50 anos já isso, hein? Puxa vida, que alegria, hoje já está nos visitando e sabia que eu estava aqui e veio para cá. Que alegria, Noeli, Lia, né? Que alegria, muito, muito bom. Pastores, vocês me convidaram para falar sobre presbiterianismo, né? Então não sei se eu prego ou dou aula aqui hoje. Acho que eu vou ter que fazer uma mistura. É que essa semana comemorou mais um ano da implantação quando chegou o movimento presbiteriano no Brasil. E esse é um tema forte, mas ele é muito mais para o professor, né? E eu resolvi fazer uma mesclagem aqui, e eu quero convidar vocês para ler um texto bíblico em Provérbios 22, 28, que diz assim: não removas os marcos antigos que puseram seus pais. Provérbios 22, 28, não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Eu quero usar isso como uma metáfora do tema que nós vamos abordar. Mas eu estava vindo para cá e, gente, a gente que trabalha com teologia e professor, as coisas vão acontecendo na sua cabeça o tempo todo. E aí eu me lembrei do texto de Judas também, no capítulo, só tem um capítulo, né? No versículo 3 ele diz assim: amados, olha, versículo 3, Judas, amados, quando empregava toda diligência. Interessante essa palavra, toda diligência, significa, eu estava levando a sério, eu ia escrever a vocês, ele está dizendo, acerca da nossa comum salvação. Aí ele diz, eu me senti obrigado, quer dizer, ele disse, eu mudei um pouco, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E ele vai dizer por que isso? Porque a igreja havia perdido o rumo. Você vê que ele estava preocupado em fazer algo, ia dar uma aula praticamente sobre a salvação, sobre as coisas das grandes verdades de Deus. Disse, olha, só que nós estamos vivendo num momento urgente, porque há muita dissimulação, há muitas pessoas ímpias, há muita libertinagem, as pessoas perderam o soberano Senhor Jesus. Esse foi o grande problema. E se a igreja primitiva já estava vivendo isso, você imagina hoje? Então, quando a gente vai falar sobre esse assunto, sobre o movimento presbiteriano, eu tenho que fazer isso mais bíblica e teologicamente possível. Tem uma metáfora que eu queria usar para vocês entenderem mais o que eu quero colocar, é o seguinte: vocês lembram que uma vez o povo de Deus criou um bezerro de ouro? O bezerro era de ouro. Tinha valor? Tinha ouro. Mas tinha um problema no bezerro de ouro. Ele não tinha vida. Não foi feito pelo Espírito de Deus. Sabe o que foi o bezerro de ouro? Cada um trouxe um pedaço. Era emendado.
Eu fiquei pensando nisso, se muitas vezes a igreja do século XX não está virando mais ou menos um bezerro de ouro. A gente pega um pedaço de cada coisa. Pega uma ideologia aqui, uma teologia aqui. Tem gente que fala, vamos fazer igual aquela igreja, e pega já um pedaço. A de ouro, pode pegar. E a gente vai montando uma coisa e faz um bezerrão. Ele até não tem vida, mas a gente faz até berrar. Agora, deixe-me dizer o oposto disso. Deus mandou fazer um castiçal de ouro. Esse castiçal de ouro tinha uma qualificação. Só uma peça. Não podia ter emenda nenhuma. Sabe quem tinha que trabalhar naquele castiçal? Pessoas que tinham habilidade. Mas não era só isso. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo para fazer aquele castiçal. Eu queria usar isso como uma metáfora da igreja. Ou você tem uma igreja aqui, que é um bezerrão de ouro, que é a mistura de tudo, ou você tem uma igreja formada pelo Espírito Santo com habilidade. Vou usar isso como uma metáfora. Teologia séria, Bíblia, mas não só isso, o Espírito Santo. Que igreja estamos tendo? E este castiçal vai ter luz que não se apaga. Está vendo? Já estou fazendo teologia aqui, Márcio. Quando nós temos a igreja que brilha, porque ela é trabalhada pelo Espírito de Deus com habilidade, e o bezerro de ouro, que é criado pelos seres humanos. Que igreja queremos? E aí eu vejo a reforma. Aí eu vejo o que foi aquele movimento que surgiu o presbiterianismo no século XVI. Claro que a gente tem que olhar para Genebra e tem que olhar para a Escócia com John Knox. E tudo isso chega algum dia ao Brasil. Eu tive o privilégio de morar em Genebra. E algo que me emocionou muito quando eu fui para WCRC, que é a Igreja Mundial, isso seria a Comunhão Cristã Reformada Mundial. Eu fiz uma pergunta recentemente: quantos somos na família, que seria a família reformada mundial, de onde está o movimento presbiteriano, não só presbiteriano, mas entra também algumas igrejas congregacionais, mas todos a mesma raiz. A ideia é a seguinte: 100 milhões, são 100 milhões, para você ter isso, então, gravando. 230 igrejas no mundo, 109 países em todo o mundo. Eu estive lá várias vezes, nessa sede em Genebra. Estou falando isso para falar um pouco de história. Quando eu fui à Coreia, me emocionou muito quando eu descobri que lá estava a maior igreja presbiteriana do mundo. Mais ou menos 8 milhões são ali da Coreia. É a maior igreja presbiteriana do mundo. Eu sei que muita gente, a pessoa fala muito da igreja de Pyeongchu, ou do David Yong-Shu, que tinha 700 mil membros, mas as pessoas não param para pensar que a igreja presbiteriana só em Seul é base de 6 a 7 milhões. Eu tive em várias igrejas assim com 50 mil membros. Eu me lembro uma que eu cheguei lá, tinha 12 mil membros, e aí eu perguntei quantos anos. Eles falaram, não, 15 mil membros. A igreja tinha 12 anos. E eu tentei ir numa outra igreja, que tivemos dificuldade de entrar, mas eles nos receberam, todos
os congressistas, era um congresso mundial de teologia, de um pool de igrejas reformadas mundiais. Eu fui um palestrante desse congresso. Estava no meio de grandes teólogos ali de vários países, mas principalmente da Coreia. E eles nos levaram para uma igreja. Eu cheguei naquela igreja, fiquei impressionado, 10 mil membros. E aí eu vi o projeto da igreja. Eles estavam planejando até o ano 2010, eu acho, era 2010 naquela época. 2010 eles iam fundar 50 novas igrejas. E isto ligando com a China e outros lugares ali. E eu falei, puxa, mas nós já estamos em 2006. Como que vocês vão fazer? Olha, é 2005 isso. Como que vocês vão conseguir fazer uma igreja, 50 igrejas? E eles falaram, é que nós já fundamos 40, só está faltando 10. Eu falei, puxa vida, então isso tudo me impressionou, né? Essa vitalidade da igreja. Que vitalidade é essa? Que vitalidade é esta? Isso soava no meu coração quando eu olho para isso. Eu quero louvar a Deus por isso. E a Bíblia diz, não removeis os marcos antigos. Muita gente não pensa nessa pujança da igreja. Eu ainda quero montar um curso sobre o que foi essa reforma de Calvino mesmo, porque me impressiona a força missionária, a força mental, a força de vitalidade interna. E é isso que eu falo, não era um bezerro de ouro, era um castiçal de luz. E quando você coloca isso, eu quero falar algo para vocês. Quando eu volto para isso, eu estou falando que Provérbios está falando de marcos antigos, e no texto isso significa pedras que eram colocadas para indicar os limites, né? Então remover qualquer isso remover um marco era sinal de injustiça. Então eu quero usar isso no presbiterianismo para vocês entenderem. Existe marcos, existe marca, existe ponto que não pode ser removido. Por exemplo, a Escritura, por exemplo, a cruz de Cristo, por exemplo, a ressurreição de Cristo. Sabe, esse sentido da glória de Deus, nós temos que entender bem isso, a graça como mensagem absoluta, a santidade, gravem isto, santidade é a integridade, é a inteireza, a mesma raiz de santidade é a inteireza. Quando você tem a inteireza do plano, do projeto de Deus, a missão como vocação. Então gravem isso, o presbiterianismo não é apenas uma placa denominacional, não é uma placa denominacional apenas, né? Ela é uma forma de compreender a igreja, sob o governo de Cristo, sob o governo do Espírito Santo, sob a autoridade das Escrituras. Para falar a verdade, na minha visão mais profunda, ser presbiteriano é ser alguém que se deixa corrigir pelas Escrituras. E que você permite que a palavra de Deus corrija o que você tem na cabeça e o que você tem no coração. Por isso é uma força tremenda. Eu fui coordenador do curso de teologia muito tempo, e um dia chegou um jovem, e ele é da Assembleia de Deus. Eu perguntei, por que você está aqui? Eu assustei de ver ali. Não, eu estou vindo lá de Goiás. O presidente da Igreja Nacional da Assembleia de Deus me mandou aqui. Mas por que aqui? Ele disse, se você quer estudar Bíblia mesmo, procura um seminário presbiteriano.
E ele se matriculou. E eu tenho dado muitas aulas. Eu descobri que algumas igrejas pentecostais estão procurando os reformados. Mais do que qualquer outra coisa. 70%. Eles querem saber por quê. Bíblia. Por quê? Cristo. Por quê? Graça. Hoje eu dou mais aula para alunos de origem pentecostal e eu sempre digo a eles, por que eles falaram? Porque nós queremos Bíblia. Bíblia com profundidade. Tem sido maravilhoso isso, né? E Deus, em sua graça, tem me permitido, nesses quase 50 anos, continuar dando aula de teologia. É interessante que acabou as aulas quase presencial, mas Deus sempre inventa um curso presencial e eu estou presente, nunca parei. Bem, eu quero falar do Brasil um pouco. No Brasil, essa história ganhou forma quando o reverendo Ashbel Green Simonton chegou do Rio de Janeiro, dia 12 de agosto de 1859. Hoje é dia 16. Então, faz 4 dias que nós comemoramos, eu não fiz o cálculo, 165, uma coisa assim, poderia ser, 12 de agosto de 1859. Era um jovem, sabe quantos anos ele tinha? 26 anos. Você imagina, 26 anos, um jovem que sai dos Estados Unidos, sob impacto da palavra, impacto do Espírito. A igreja estava vivendo nos Estados Unidos um avivamento, porque a gente sabe que a igreja presbiteriana no Brasil nasceu sob o impacto de um avivamento que acontecia nos Estados Unidos, que atingiu os seminários. Então, louve a Deus por isso, né? Já tinha tido outras tentativas no Brasil. Calvino tinha mandado um pessoal para cá, mas houve os primeiros mártires, né? Eles acabaram sendo mortos aqui, perseguidos, mas depois Deus fez algo e trouxe, em 12 de agosto de 1859, um jovem chamado Simonton. Ele está sepultado no Brasil, lá em São Paulo. Ele enfrentaria a barreira da língua, mas ele veio. E ele veio com uma convicção: anunciar o Evangelho de Cristo em nossa terra. Atenção, em 22 de abril de 1860, um ano depois, ele iniciou em sua casa o primeiro trabalho em português. Sabe onde começou? Numa escola dominical. Alguém acha que é importante a escola dominical? Não. Escola dominical, a igreja presbiteriana no Brasil nasceu numa escola dominical. O que foi assim? Na casa de Simonton. O que é isso, gente? O que é uma semente boa? E a semente cresceu. Em 12 de janeiro de 1862, foi organizada a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Que era em 1862. Em 16 de dezembro de 1865, foi instalado o primeiro presbitério, reunindo as igrejas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brotas. Pouco depois, em 1867, começaram as aulas do seminário primitivo para formar pastores. Isso que é visão. A igreja nasce, e já nasce o quê? O ensino teológico. Sabe por quê? Porque quando nossa paixão por Deus seduz a nossa razão, nasce a teologia, nasce a paixão por aprender e formar mais. Aí um sujeito chegou, um pastor: não, eu não quero saber de estudar, não quero saber de Deus. Ué, que história é essa? Isso é falta de amor a Deus. Por que você estuda? Porque você é apaixonado por Deus.
Agostinho disse assim: eu quero conhecer quem eu amo. E havia um princípio fundamental na Calvino, eu gosto muito do latim dele, né? Eruditio et pietas. O que é isso? Erudição e santidade. Erudição, para não falar mais em português agora, espiritualidade profunda. Pietas e eruditio et pietas. Isso é uma marca do presbiterianismo. Estudar com profundidade. E a Bíblia diz, por essa causa, Paulo disse, eu me ponho de joelhos, para que vocês cresçam no pleno conhecimento, para que vocês conheçam a geometria do coração de Deus, gente. A largura, altura, profundidade, extensão, plenitude. Isso é fundamental. Porque você vai notar que toda igreja presbiteriana tem um púlpito, né? O púlpito ocupa o centro sempre, né? É um lugar central, a mesa e o púlpito. A mesa da comunhão e o púlpito da pregação, por causa dos sacramentos e por causa da palavra. Mas a palavra é central. Bem, assim a implantação presbiteriana no Brasil uniu 4 marcas. Vamos lá. Primeiro, pregação da palavra. É fundamental isso. Segundo, discipulado, que é o ensino, a educação, a organização da igreja, o estilo da organização, né? Por isso que composta de presbíteros, está na Bíblia isso. Paulo pediu que eles constituíssem presbíteros nas igrejas. Alguém fala, não nasceu isso? Nasceu lá no Novo Testamento. A igreja era composta, liderada por presbíteros, né? Tanto que a gente fala presbiteriana aqui, na Europa, são igrejas reformadas. Isso vem mais da Escócia, ligado com os Estados Unidos, e ficou presbiteriano porque era liderada por presbíteros, né? Então, basicamente, a formação de líderes. Formação de líderes. Gente, essa é a beleza da história. Nós não celebramos o nome como se fosse o centro. O alvo do mover presbiteriano é Cristo é o centro. Só que a gente reconhece a providência de Deus naqueles que vieram, pregaram, sofreram, serviram em uma herança espiritual. Então, ser presbiteriano, esse é o pedido aí da equipe pastoral para que eu falasse, é entender que a fé recebida precisa ser transmitida à próxima geração. Por isso, quando eu leio o texto, não removas os marcos antigos, eu quero lembrar você que aqueles pioneiros, eles não vieram trazer um evangelho novo, não. Eles vieram proclamar o evangelho antigo. O evangelho antigo, que é sempre novo. Essa palavra antiga que é sempre transformadora. Eles estabeleceram igrejas, estabeleceram presbitérios, estabeleceram escolas, para que a palavra de Deus permanecesse entre o povo brasileiro. Então, o nosso dever, gente, é o mesmo, né? Vou me sentir um pouco professor de teologia de novo aqui, mas tem um teólogo chamado Wolfhard Pannenberg. Ele tem um livro sobre a igreja e a mentalidade apostólica. Ele diz o seguinte: ser fiel aos apóstolos não é ficar olhando para eles, mas é olhar para onde eles estavam olhando.
Entendeu a diferença? Então eu quero dizer para você que o mais importante não é você olhar para os reformadores, mas olhar para onde eles olhavam. Sabe para onde eles olhavam? Para a glória de Deus, para a palavra, para a centralidade de Cristo, para o reino que estava a vir. E numa permanente dependência muito profunda do Espírito Santo. Eu sei que assusta quando a gente fala em alguns lugares, né, as pessoas ficaram assustadas quando eu disse que quando você pega, por exemplo, as Institutas de Calvino, 2/3 tem a ver com o Espírito Santo. Eu tive uma aula com um dos maiores conhecedores do presbiterianismo lá em Amsterdã. Ele disse assim: é assustador o que eu vou dizer agora, mas Calvino falava mais do Espírito Santo do que os pentecostais hoje falam. Quer dizer, ele era muito mais, né? Não era qualquer um falante, cara. O cara só estudou 40 anos, deu aula de Calvino 40 anos. A ênfase de Calvino é tão forte no Espírito Santo que nem os pentecostais conseguem dar tanto. Quer dizer, é um negócio para a gente falar, espera, não me explicaram isso. Até eu dei um grito, falei assim: no Brasil nunca ensinaram isso para mim, então eu vou provocar alguma coisa aí. Então nós precisamos voltar a compreender, gente. E aí eu vou voltar lá no castiçal. O Espírito Santo tomou homens, interessante, com habilidade. Com habilidade eu penso, gente que estuda, gente que vai fundo, gente que entende. Agora esses homens vão ser cheios do Espírito. Deus foi sábio, né? Pegou Paulo, que sabia das coisas, e encheu ele do Espírito Santo. Pegou Moisés, usou o Espírito Santo. Então estudem, aprendam, aprendam mais, porque nós precisamos disso. Não remova os marcos antigos. Não remova o marco da suprema autoridade das Escrituras. Isso é fundamental. É a palavra de Deus. A igreja não pertence à cultura, a igreja não pertence aos líderes, a igreja não pertence aos seus gostos, a igreja pertence a Jesus Cristo na palavra. A igreja, Paulo escreveu que toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. O que é justiça? Lembra a palavra? Justiça é ajustar, significa colocar a coisa do jeito certo. Botar a coisa de forma que funciona. 2 Timóteo 3, 16, 17. Portanto, a Bíblia não é um enfeite para o púlpito. Ela é a regra de fé e prática. A Bíblia julga as nossas ideias. A Bíblia corrige nossas tradições. Ela dirige a nossa adoração. Ela chama o pecador ao arrependimento e mostra a salvação. Falar em arrependimento, nós vamos voltar à palavra, porque parece que ninguém mais fala em arrependimento. A gente vai levando as coisas. A igreja é um lugar de arrependidos, porque é um lugar de cura permanente. Arrependimento é um modo de viver. Então, a igreja nasce da convicção de que Deus fala em sua palavra, por isso a pregação deve expor o texto bíblico. Por isso a doutrina deve ser provada pela Escritura. Por isso a vida cristã não pode ser governada por modas religiosas, mas pela palavra.
pela palavra. Mas pela palavra. Eu tive uma experiência incrível em Genebra. Eu fui na igreja onde nasceu, né? A igreja onde João Calvino era pastor. E eu fui pregar lá num grupo que estávamos reunidos, e havia missionários que estavam chegando de vários lugares. E foi lá que eu tive uma experiência incrível, que tinha um pessoal da França. Aí quando eu falei que era de Londrina, eles falaram assim, puxa vida, nós temos umas fitas de que alguém que pregou lá em Londrina. Aí quando eu fui ver, as fitas eram minhas, que tinham passado pela França. E aí pela voz eles falaram, puxa, nós já ouvimos essa voz. Então eu fiquei tão maravilhado, né, que daqui as coisas chegaram lá. Mas sabe, eu estou contando isso só para dizer uma coisa sobre João Calvino. Ele expunha a Bíblia versículo por versículo. Só para vocês saberem, gente. Olha, versículo por versículo. Começava do Gênesis e ia embora. Aí um período, ele parou, Deuteronômio, acho que 29, e teve que ir embora, e ficou, acho que um ano fora. Quando ele voltou na igreja, que eles trouxeram de volta, ele falou, onde foi que nós paramos? Vamos continuar. No mesmo versículo. Olha que seriedade, né? Agora, assustador é que ele usava o texto hebraico e grego direto, né? Ele pegava direto no original. E lá os presbíteros exigem que quem vai ser pastor lá tem que expor a Bíblia, até hoje. Versículo por versículo. É isso. Palavra. 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 Eu estou falando isso porque há muitas vozes por aí. A gente não pode. Isso é um ponto básico. Por isso a vida cristã não pode ser governada por modas religiosas, mas pela palavra. Isso é ser presbiteriano. Tem gente que não quer, tudo bem, tem muitas opções por aí. Mas eu vou ficar com a Bíblia. Não removas os marcos antigos que puseram seus pais. Há muitas vozes no nosso tempo, gente, vozes que prometem sucesso sem cruz, vozes que oferecem bênção sem arrependimento, vozes que apresentam Cristo sem senhorio. Mas a igreja precisa dizer, está escrito. Lembra do profeta Jeremias? Deus disse. Eu gostava muito de Billy Graham. Billy Graham, a frase mais conhecida de Billy Graham é esta: a Bíblia diz. A Bíblia diz. Está escrito. A Bíblia diz. Eu leio Judas, né? Exorta os cristãos a batalharem diligentemente pela fé que foi entregue. Versículo 3, Judas. A fé não é criada por cada geração. Ela é recebida, guardada e transmitida. O nosso chamado não é inventar o novo evangelho, é anunciar fielmente o evangelho eterno. Eu gosto muito de estudar Hebreus. Hebreus fala sobre a vocação celestial. E Hebreus também fala da grande salvação. Você sabia que a salvação é grande? E eu preciso falar de grande salvação, porque muitas vezes tem gente que tem uma salvação pequena e não compreende que viver a vida em Deus é viver uma vocação celestial. É você ser chamado para fazer parte da nova criação. Isso tem a ver com a cruz gloriosa de Cristo. Tem a ver com a ressurreição de Cristo. Tem a ver com o Espírito Santo. A igreja precisa ir à manjedoura, porque ali está a misericórdia, mas ela não pode ficar só na manjedoura, ela tem que ir à cruz, porque ali tem redenção.
Mas não pode ficar só na redenção, na cruz. Ela tem que ir ao túmulo vazio, porque ali tem vida. Mas não pode ficar só no túmulo vazio, ela precisa ir no cenáculo, porque ali tem o derramar do Espírito Santo. Essa igreja que Deus formou e quer, uma igreja que pode ser luz neste mundo tão vazio. E o grande perigo que eu, você e todos nós temos, se nós não acordarmos, porque tem muito cristianismo sem Cristo. Mas sem Cristo, se você tirar Cristo do cristianismo, não sobra nada. Stanley Jones escreveu uma vez algo interessante. Ele diz assim: você pode tirar Buda do budismo, que o budismo continua. Você pode tirar Maomé do Islã, que até o Islã continua. Você pode tirar Confúcio do confucionismo, o confucionismo continua. Mas se você tirar Cristo do cristianismo, não sobra nada. Por quê? O cristianismo é Cristo. Há uma preocupação hoje nos Estados Unidos, né? Saiu um livro chamado Cristianismo Sem Cristo. Acho que é James Helton, esqueci agora o nome dele total. Ele diz assim: acabei de voltar de uma igreja, mais uma vez, um culto sem Cristo. E ele faz uma declaração tremenda: a maior obra do diabo é tirar Cristo. Por isso que a Bíblia fala do espírito do anticristo. As pessoas até falam Jesus, mas gente, não é. Aqui a gente fala de Jesus. E Cristo, você fala? Uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é falar de Cristo. Cristologia, gente. A majestade de Cristo. Paulo diz: eu quero ser achado nele. Para mim o viver é Cristo. É nele. Paulo diz: eu me ponho de joelhos para orar por vocês, porque vocês estejam alicerçados e enraizados no amor de Cristo. Você tem visto a igreja enraizada no amor de Cristo? Alicerçada em Cristo. O alicerce, sério, hein? Raiz no amor de Cristo, para que vocês possam compreender a igreja, compreender eu vou chamar de a geometria do coração de Deus. Cristo. Então não remova essa soberania da graça de Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação para você, né? Temos anunciado esse evangelho eterno, essa grande salvação. A Bíblia tem governado a minha vida, minha casa, minha igreja, minha adoração, minhas escolhas. Não basta possuir a Bíblia, é preciso ouvi-la, é preciso ser dominada por ela. Paulo também ora assim, né? Para que sejais dominados e tomados pela plenitude de Deus. Isso é Cristo. É o coração, a mente, a vida, o ser, todo o seu ser tocado pela glória de Deus. É você dizer: Senhor, alinha minha mente com a mente de Cristo, minha inteligência com a sabedoria de Cristo. Jesus diz: rios de água viva fluirão do seu interior. Eu tenho visto gente demais, sabe, está fluindo, não é rios de água viva, mas rios de morte, rios de amargura, ressentimento, de culpa, né, de medo. E aí como que fica? Nós precisamos de rios de água viva no seu interior. Só que isso não precisa ser, não é para ser um versículo na Bíblia, é para ser um versículo na vida. É um texto no seu interior. É você saber que dentro de você flui rios de água viva.
Nossos púlpitos precisam ser rios de água viva. O pastor chegou para mim recentemente e disse: o que eu faço com a igreja? Estou com tantos esses problemas, estão os crentes difíceis. Eu disse: afoga eles. Mas como que eu faço para afogar eles? A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Jogue daquele púlpito rios de amor, do Espírito Santo e de vida de Deus. Deixa eles ficarem afogados em Cristo. É isso que muda a igreja, irmão. É isso que a igreja precisa, de homens e mulheres cheios de Deus. Jesus morreu por isso, Ele pagou tudo por isso. Isso é viver no poder de Cristo, do Espírito Santo. Uma igreja inundada, enraizada em amor, alicerçada em amor. O resto é associação religiosa para levar a lugar nenhum. Nós precisamos que a igreja seja a igreja. Eu ando cansado de associações religiosas para fins comuns. Quando eu volto para as marcas antigas, eu vejo a igreja vibrante, poderosa em Deus. Olho para a palavra e vejo fluindo rios de água viva. Sabe, não remova os marcos da graça soberana de Deus, gente. A fé reformada proclama que salvação pertence ao Senhor. O homem não se salva, a igreja não salva, as obras não salvam. Cristo salva por graça mediante a fé. A Bíblia diz que o ser humano é morto em seus delitos e pecados, né? Aí você chega para um morto e fala: você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, você não vai ressuscitar. Fala para o morto: faz a sua parte. Gente, é tudo graça de Deus. Você só é salvo porque a graça de Deus chegou a você com totalidade. Você estava morto. Isso que a fé reformada prega. Não é 99,9%, não, 100% é Deus pegando você e dizendo: eu te amo. Ele nos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Isso é graça. Essa verdade humilha o orgulho humano, mas exalta a glória de Cristo. Então o presbiterianismo é isso: confessa que Deus é soberano, que Ele reina sobre a criação, Ele reina sobre a história, Ele reina sobre a igreja, Ele reina na salvação. Gente, essa doutrina não esfria a fé, ela aquece a adoração. Se tudo dependesse de nós, a gente tinha que ficar ansioso, mas porque tudo depende de Deus, possamos descansar nele. A graça soberana produz humildade. Isso não faz você olhar o mundo como superior, não. A gente tem que lembrar que nós fomos salvos por causa, fomos tirados do pecado, fomos alcançados por misericórdia. Por isso nós pregamos a Cristo com lágrimas, com paciência, com esperança. Os marcos, gente, da fé apontam as grandes verdades do Evangelho: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus. Não são slogans para botar na parede, são convicções de uma vida inteira dominada por Cristo. Aleluia! Quando a igreja substitui graça por mérito, ela remove o marco. Quando ela substitui Cristo pelo homem, ela remove o marco. Quando ela substitui a glória de Deus pela glória do pregador, ela remove o marco. O ministério pastoral tem um chamado para nós cuidarmos da igreja de Deus e levarmos pessoas a serem discípulos de Jesus Cristo. Não adeptos, mas discípulos de Cristo. Não adeptos de homem, mas discípulos de Cristo. Por isso que eu quero convidar você a descansar na graça, com uma aplicação agora.
renuncie toda a justiça própria, venha a Cristo, sirva a Cristo, viva para a glória de Cristo. A verdadeira segurança do crente não está na força da sua mão, mas na fidelidade do Deus que o sustenta. Quando eu penso de novo no castiçal, o Espírito Santo usando aqueles homens para fazer aquele castiçal do jeito que Deus quer. Olha o que eu estou falando, do jeito que Deus quer. Nós temos que entender que é o Espírito Santo que trabalha. Na verdade, Ele é o obreiro. Nós somos os cooperadores. Tem gente que é o obreiro e quer o Espírito Santo para ajudar ele a fazer as coisas. Olha só. É por isso que não funciona. A gente faz tudo, vamos fazer isso. O Espírito Santo dá para o senhor botar o selo aqui. Por que você não faz o contrário? Senhor, o que tu queres? Ele é o obreiro da igreja. O operar é dele. A Bíblia não diz que vocês são cartas escritas? Só que pouca gente olha lá que é escrita por quem? Está lá. O Espírito Santo escreve na sua vida o que Ele quer que o mundo leia. Não é a religião que faz isso, não é o pastor que faz isso, é o Espírito Santo que faz isso, através dos cooperadores. Então, quando você começa a entender a igreja, que ela é uma operação de Deus, e Ele é o obreiro, Senhor, aqui está o meu ministério, o Senhor opera o que o Senhor quer fazer nesta igreja, através de nós, para que a igreja brilhe, para que ela seja um castiçal de ouro, brilhando, com luz. Muda, Senhor, o que tem que ser mudado. E aí a gente vai compreendendo esse marco de Deus. Não remova o marco da igreja, que é governada por Cristo, servida por presbíteros. Esta é a ordem bíblica, gente. Cristo é o único rei, é o cabeça da igreja. Nenhum pastor ocupa o lugar de Cristo, nenhum grupo pode dominar a igreja segundo interesses pessoais. Então, eu gosto muito de dizer que o presbiterianismo criou uma forma de governo muito abençoada, né? Porque trabalhou com Atos 14, 23. Paulo e Barnabé foram chamados para fazer o quê? Para constituir presbítero em cada igreja. Interessante. Eles foram indo, quiser colocar aí Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição, de presbíteros. Depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O Senhor está aqui. Encomendaram ao Senhor, botava na mão de Deus, agora usa eles. Eles são como instrumentos, né? São como instrumentos que vão trabalhar o castiçal de ouro. Quem vai fazer? Agora tem umas batidas, né? Uns martelos do Espírito Santo para botar você em ordem, para ser usado por Deus. Eu fico tão impressionado com a Bíblia aí. Agora, pastor e presbítero, ouça bem, você não é dono do rebanho. Você é chamado para cuidar do rebanho de Deus. E você vai prestar contas ao dono. Ele disse, eu gosto quando ele disse para Pedro assim: apacenta as minhas ovelhas. As minhas, tá? De quem é? Dele. Quem que você serve? A ele. Quem você vai prestar contas? A ele. Para mim, a maior tragédia que eu vejo hoje no mundo eclesiástico é que pastores estão criando adeptos de si e não estão cuidando das ovelhas de Cristo. E Pedro fala isso, a si mesmo se apacentavam, que pastores que a si mesmo se apacentam vão dar contas ao Supremo Pastor. Quem é o pastor da igreja? Cristo.
Nós somos só da equipe pastoral dele. Quem preside? Ele. Quem edifica a igreja? Ele. Quem alimenta a igreja? Ele. Quem que a gente devia obedecer? Ele. Sabe com quem que os pastores e presbíteros deviam se reunir? Com ele. E é isso que eu aprendi com a raiz mais profunda do presbiterianismo. Cristo é soberano, Senhor, e gera comunhão da igreja. Então, uma igreja bem organizada, uau, ótima, mas sem amor, fracassou. Uma igreja muito ativa, mas sem verdade, perdeu o rumo. Nós precisamos de verdade, amor, doutrina, piedade, disciplina, ordem, missão. É isso. Ame a igreja de Cristo. Ame a igreja. Ore pelos seus presbíteros, ore pelos seus pastores, ore pelos seus diáconos. Sirva com fidelidade, receba a disciplina bíblica com humildade. Não trate a igreja como um serviço que se consome, trate-a como família de Cristo, porque Ele comprou, o preço foi muito alto e você está servindo a Cristo. A Ele toda honra, toda glória. Não remova os marcos antigos. Essa é uma palavra necessária para o nosso tempo. Aprenda uma coisa, nem toda novidade é renovação, e nem toda tradição é fidelidade. A pergunta decisiva é esta: o que Deus estabeleceu em sua palavra? E eu quero convidar você à autoridade da Escritura, centralidade de Cristo, salvação pela graça, soberania de Deus e vida na igreja sob o governo do Senhor. Nós precisamos hoje de uma igreja que seja humilde, santa, bíblica, missionária. Uma igreja que conheça a sua história, mas adore somente a Deus. Uma igreja que honre seus pais na fé, mas permaneça submissa à Escritura. Uma igreja que não viva de saudades, mas acima de tudo de fidelidade. Não remova os marcos antigos. Amemos a igreja. Anuncie Cristo. Eu me lembro do reverendo Jonas Dias Martins. Eu tive esse privilégio de crescer na igreja desde criança, na primeira igreja. Eu era daquelas crianças que não gostava de ir no culto de infantil, mas eu acho que isso foi um jogo de Deus na minha vida, porque eu ficava assistindo o culto, junto com meu pai e minha mãe, ficava vendo o reverendo Jonas. Eu ficava vidrado quando ele falava assim. Eu até hoje ouço ele, eu me sinto assim como aquele menino de 8 ou 9 anos ouvindo isso. Ele dizia assim: ame a Cristo. E ele dizia com aquela voz: ame a Cristo, mas também ame a igreja. Ame a igreja. Quem não ama a igreja é porque não ama a Cristo. Porque quem ama a Cristo ama a igreja. Aquilo soava assim. Não tem jeito. Aquilo gravou nas minhas células. Eu quero dizer para vocês hoje, nessa comemoração, porque muitas vezes não se fala sobre isso, que a gente possa orar com fidelidade. Feche os seus olhos, diga no seu coração: Senhor, nosso Deus e Pai, conserve nós firmes em Tua palavra, livra-nos de abandonar o Evangelho da Tua graça e dá-nos o amor pela Tua igreja e fidelidade no serviço, e que Cristo seja o nosso único Rei, a Tua palavra a nossa regra, a Tua glória o nosso maior propósito. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Teu Espírito abençoe esta igreja na sua caminhada. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê, recebe esta palavra, diz amém. Deus te abençoe.